Relações narcisistas ou tóxicas, distrações ou insegurança. Qual desses três vilões está impedindo o teu desenvolvimento, o teu crescimento? Se você deseja saber mais, fica comigo nesse vídeo que é sobre isso que nós vamos falar agora. Os três vilões que sabotam a sua jornada, e a gente vai começar com um tema bem polêmico, que são as relações tóxicas e narcisistas. E a gente precisa entender que quando a gente fala de narcisismo, nós estamos falando de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade, tá? Então a gente precisa ter isso de uma forma muito clara. E aí a gente precisa ter um cuidado, gente, porque quando nós falamos assim, em desenvolvimento, crescimento, eu quero alcançar um próximo nível, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Mas se você está dentro de uma relação narcisista, isso é muito difícil. Por quê? Porque o narcisista, ele quer ser o centro das atenções. Ele quer ser visto, ele quer ser aplaudido. O narcisista, ele não aceita ter uma pessoa dentro da relação, isso seja relação afetiva, seja amigo, seja um colaborador, seja o que for, estou falando de relações. Então, o narcisista, ele não aceita ter alguém melhor do que ele, porque ele quer ser o centro, ele quer ser a pessoa que vai estar no mais alto poder. Por quê? Porque o narcisista, gente, como a gente está falando de um transtorno de personalidade, ele tem uma visão distorcida de quem ele é. Na concepção dele, ele acredita que ele é uma pessoa especial, que ele é uma pessoa diferente das demais, que ele precisa ser reconhecido por isso, tá? Então tem todo esse contexto. Então, se você está dentro de uma relação narcisista, saiba que essa pessoa, ela não vai querer ver o teu crescimento, ela não vai querer ver o teu desenvolvimento. Exemplo, se você tem um relacionamento afetivo e tá ali vocês dois, ok, ele sempre vai querer ser o maior, ou ela sempre vai querer ser o maior. Por quê? Porque ele não tem essa concepção de aceitar alguém que tem uma maior visibilidade dentro dessa relação. Então, o narcisismo, gente, ele é uma característica de personalidade que envolve um senso inflado de importância própria, que é o que eu estava falando. Ele acha que ele é muito importante, que ele é a pessoa que precisa ser validada, valorizada. Gente, o narcisista, ele tem uma necessidade gigante de validação. É aquela pessoa que quer ser validada de instante em instante, que quer ser colocado no pódio, que é ele que é especial, é ele que é importante. Tem um ego muito inflado, tá? O narcisismo, ele é caracterizado por grandeza, uma percepção inflada de importâncias e habilidades, ou seja, ele que é o diferente, ela que é a diferente. As habilidades é ele ou ela que tem. Então tem esse espírito de grandeza. O ego, gente, meu Deus, o ego é um problema dentro do narcisismo. É um ego muito, muito, muito complexo. Por quê? Porque é ele e só ele. Então, dizer para você, você vai se desenvolver, você vai crescer em um relacionamento narcisista é muito difícil, porque ele não quer. Ele vai querer que você esteja abaixo, ou ela vai querer que você esteja abaixo, que você esteja numa dependência financeira, emocional, tá? Tem essas questões também. Tem essa necessidade, essa pessoa ela tem que estar abaixo de mim, ela tem que ser dependente, ela precisa realmente estar ali vendo que é só comigo que ela vai conseguir. Então tem toda essa concepção aí por trás dessas relações narcisistas. Um líder narcisista ele não vai querer que você cresça dentro da empresa, jamais, né? Ele não quer. E ele sempre vai ser o melhor, ele sempre vai ser o visto, né? Não aceita opiniões de outras pessoas, é uma pessoa altamente inflexível dentro da liderança. Por quê? Porque só é ele, tá? Tem essa questão, tenha cuidado. Amigos da mesma forma. Relações, tá? Relações narcisistas. Outro ponto, necessidade de admiração, desejo incessante de ser admirado e reconhecido. Gente, o narcisista, ele precisa ser validado, ele precisa ser reconhecido. Ele precisa ter pessoas ali inflando ele, sabe? Pessoas ali enchendo ele de validação, enchendo ele de palavras, de afirmação. Por quê? Porque ele tem essa necessidade. E aí, qual é a consequência disso? Quando você não dá, quando você não entrega isso, a confusão é grande, porque ele precisa. E por trás dessa necessidade de admiração, eu preciso ressaltar que existe uma insegurança.
Por que que o narcisista ele é assim? Porque tem uma insegurança tão grande dentro dele que ele só consegue se sentir alguém quando isso acontece. Quando essas validações acontecem, quando realmente essa questão das pessoas ao redor dele se mostrarem vulneráveis, né? Ele precisa ser a pessoa da segurança, a pessoa que é mais importante. Algo que é engraçado quando a gente fala de narcisismo é porque ele não aceita ser tratado ou estar no mesmo ambiente que as demais pessoas. Ele quer estar em um local de destaque. Ah, se ele vai para um ambiente, não, eu não quero esse daqui, todo mundo vai para lá e tal. Não, eu quero o que é diferente. Eu quero o que é desejado, eu quero o que é o VIP, né? Por quê? Porque tem uma necessidade de aprovação muito grande ali dentro dele, tá? E aí, quando a gente fala assim, ó, em relação a desenvolvimento e crescimento, em você alcançar novos ares, em você chegar em um novo nível, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, você que deseja crescer, você que está aí buscando, né, um propósito, entender, eu quero melhorar como pessoa. E aí, quando você entra, né, quando você engata numa relação dessa, tem várias complexidades. Por quê? Porque essa pessoa que tem um transtorno de personalidade, deixo isso bem claro, tá, gente? É um transtorno. Essa pessoa que tem esse transtorno de personalidade narcisista, ela não vai deixar você crescer. Não vai. Você vai viver em uma guerra interna. Porque ele não vai, sabe? O narcisista, ele tem o poder de manipular as pessoas. Ele manipula. E ele vai manipulando e ele vai falando tantas coisas que aí você começa, com o passar do tempo, você fica confuso e você começa a acreditar naquilo que ele está falando. E aí você começa a se sentir insegura. Você começa a se sentir, não, de fato, eu que sou o problema, eu que não sei fazer, eu que não sou suficiente. E você acaba entrando em um contexto onde você vai ficando ali dependente daquela pessoa. Então, se você vive relações narcisistas e você deseja se desenvolver, e você deseja crescer, e você deseja alcançar um novo nível na sua vida, fuja, veja aqui o que é que você pode fazer para sair dessa relação, porque essa relação ela vai só te puxar para baixo. Não é uma relação saudável, tá? A Gerlene é mais alguém da família, né? Então, assim, alguém da família a gente não consegue tirar aquela pessoa. Às vezes é um pai narcisista que você tem, enfim. Mas a dica que eu dou, se você vive algum tipo de relação e é uma relação que você não consegue se sair dela, você vai pegar essa relação e você vai começar a analisar. Analisa a forma como essa pessoa te trata, como essa pessoa fala com você, quais são os pontos ali que são relacionados ao narcisismo. Se essa pessoa ela só te puxa para baixo, ela só. Gente, é engraçado porque eles ridicularizam, para você ter ideia, eles fazem isso. Eles ridicularizam o outro, tá? Nunca o outro ele é bom, sempre é ele que é o melhor. São pessoas que têm dificuldade de manter vínculos sociais, não têm tantos amigos, não conseguem, na verdade, fazer amizade. Eles têm até uma facilidade em conversar com alguém. Por quê? Porque são charmosos, são pessoas comunicativas. Geralmente o narcisista ele é assim. São pessoas que sabem chegar no local e todo mundo, opa, né? Chegou e tal. Só que eles têm uma dificuldade de manter essas relações. Eles não conseguem. Por quê? Porque na hora que eles observam alguém crescendo ali, alguém se desenvolvendo, isso incomoda eles. Isso traz um mal, sabe? Eles não conseguem olhar para as outras pessoas ao redor deles e ver essas pessoas crescendo. Isso traz um mal-estar muito grande por conta desse transtorno, né? Que é um transtorno de personalidade. E o transtorno de personalidade, a gente precisa entender que é a forma da pessoa ser. Ah, Juliana, a pessoa pode mudar de ser narcisista? Ele é narcisista, mas ele pode mudar? Gente, não se iluda, tá? Não muda, não muda. E o narcisista, para procurar ajuda, é muito complexo. Ele só vai realmente assim, na hora que ele perdeu tudo, tá dando tudo errado, aí ele procura ajuda. Porque na cabeça dele ele é tão perfeito, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, ele é tão lindo, ele é tão belo, ele é tão surreal, que ele não precisa de ajuda. Entende como é complexo? Por isso que eu tô dizendo para você. Se você tá dentro de uma relação, e aí se você consegue fugir, você pode sair, fuja, seja rápido. Mas se não, pare de viver a vida da pessoa e viva a sua.
Comece a observar o que é que você está deixando de fazer por conta dessa pessoa e faça. Vá viver a sua vida, certo? Comece a fazer um curso, comece a fazer uma faculdade, comece a fazer algo que lhe faz bem, uma atividade física, uma dança, seja o que for. Vai ser desafiador? Vai, porque essa pessoa ela vai cair em cima de você e vai falar várias coisas e vai dizer para que isso, né? Para que um curso, para que fazer faculdade? Isso é besteira e tal, porque eles não vão te incentivar, eles não vão te apoiar, pelo contrário, eles vão tentar te puxar. Eles não vão te incentivar em nada, tá? Por isso que eu digo que é muito complexo ficar dentro de uma relação assim. Mas seja forte e vá viver sua vida, vá fazer coisas que para você é importante. Até porque a gente está falando aqui nesse momento sobre desenvolvimento e crescimento, tá? Então, se você vive dentro de uma relação, você não consegue sair, e aí eu falo por questões realmente, alguém da família, né, que é algo mais difícil, vá viver sua vida, certo? Porque senão você vai ficar presa a essa pessoa, a esse narcisista. E você não vai conseguir se desenvolver, ok? Outro ponto que é muito importante quando a gente fala em desenvolvimento são as distrações, o ladrão da sua atenção. A gente precisa entender que a gente vive hoje em uma era que realmente as pessoas elas estão dentro do seu contexto com muitas distrações. A gente tem o celular, pelo amor de Deus, quer distração maior do que um celular? O celular, se você, eu não sei qual celular que você usa, mas tem alguns celulares que ele te dá um relatório semanal de quanto tempo que você ficou ali no celular. Hoje tem pessoas que para dormir precisam passar 1 hora, 2 horas mexendo no celular para poder dormir. Então a gente tem hoje muitas distrações e essas distrações elas vão aí minando o teu tempo, o teu foco, algo que é tão importante e aí consequentemente o teu desenvolvimento. Então entenda, será que você está tendo tantas distrações? Você está no meio de tantas coisas que estão impedindo aí o teu crescimento e o teu desenvolvimento? Você precisa parar para se avaliar. Eu vou falar da dopamina, que a dopamina é um neurotransmissor que é muito importante, principalmente relacionado à motivação. Há muito tempo a dopamina ela era associada à questão do prazer, mas depois de tantos estudos foi analisado que não é só o prazer, mas também a parte da motivação. Para você ter uma ação, para você ir até algo, você usa o que? A dopamina, certo? E a dopamina, ela também é o doce veneno do século. Por quê? Por que ela é o doce veneno do século? Porque sabe aquele sentimento quando você tá ali, eu tô aqui nesse momento com vocês, tô gravando e tal, mas aí, imagina aquele momento que o meu celular toca aquela notificação do WhatsApp, aquele barulhinho, né? Automaticamente o meu cérebro iria fazer assim, ó, opa, chegou alguma mensagem de quem é. Digamos que essa mensagem seja de uma amiga ou de alguém que eu gosto muito. Na mesma hora que eu ver aquela mensagem, eu vou querer fazer o quê? Quero abrir. Então, esse sentimento, essa dopamina, gente, é algo que realmente mexe com a gente. E a gente não tem só uma notificação por dia. Quantas notificações você tem aí no seu WhatsApp durante o dia? Eu costumo dizer que eu sinto falta da época em que, para os meus chefes, para os meus líderes falarem comigo, eles me mandavam um e-mail ou um fax, tá? Porque eu sou da época do fax. E aí eu sinto falta disso, é um e-mail, chegou o e-mail, Girlene, urgente, não sei o quê, tarará. Aí eu respondi o e-mail, tá, tudo bem, vou fazer, tá, né? Hoje não é mais assim. Hoje a gente precisa estar ali conectado 24 horas nesse WhatsApp e você tem que responder na velocidade que a pessoa está te mandando a mensagem. E isso, gente, é um excesso de dopamina. E, consequentemente, essa dopamina em excesso, você vai perdendo esse foco, você vai tendo muitas distrações. Porque, imagina, não é só o celular, é a Netflix, são, enfim, vários streams que a gente tem aí. São tantas coisas, essa agitação do dia a dia que vai impedindo aí, de fato, o teu desenvolvimento, porque você não consegue focar. Ah, eu vou tirar aqui para ler um livro, vou pegar um livro para ler. Aí você começa a ler o livro, você lê 5 páginas, aí o telefone toca, o WhatsApp, né? Aí você vai, o quê? Você vai lá, você pega o celular e você vai olhar, pá, pá, pá. Quando você vê, você passou 30 minutos no celular. Era 30 minutos que você poderia ter aproveitado para ler. Mas você se perdeu ali em distrações.
demanda as atividades, a gente tem tantos problemas dentro de empresas, né? Empresas já estão tirando realmente essa questão do uso do celular pessoal porque atrapalha muito, tá, gente? Então nós temos que ter cuidado, porque essas distrações, elas vão impedir o teu crescimento, elas vão impedir o teu desenvolvimento. E outra coisa, gente, vamos parar aí para analisar. Será que eu estou focando, colocando toda a minha energia, toda a minha atenção nas distrações, ao ponto de não buscar coisas que de fato para mim são sólidas, que vão me fazer crescer? Eu hoje, dá um exemplo, tá? Digamos que a Maria hoje ela ganha 3 mil reais por mês. Mas a Maria ela quer aumentar o salário dela para 5, 7 mil. O que é que a Maria precisa fazer para isso? Gente, ela precisa estudar, ela precisa se profissionalizar, ela precisa entender o mercado dela de uma forma mais assertiva, seja dentro de empresas como CLT, ou seja você como PJ, se você não se dedicar, se você não focar no teu desenvolvimento, se você não focar no teu crescimento, você vai continuar no mesmo eixo. Você, para crescer profissionalmente, você vai precisar fazer coisas que hoje você não faz. Se você passa o final de semana assistindo Netflix, começa ali, deu sábado, trabalhei até meio dia, cheguei em casa 1 hora da tarde, peguei o ônibus, vim para casa, cheguei, vou tomar banho, vou jantar, vou me deitar, vou passar tarde e a noite na Netflix. Vou dormir domingo até meio dia, quando eu acordar eu vou de novo para Netflix. E você vai viver nesse ciclo, 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 e você não muda. Como é que você vai evoluir? Como é que você vai achar uma nova rota se você está no piloto automático? Não tem como, tá? Porque as distrações, elas fazem isso com a gente. Elas nos levam, de fato, para uma zona de conforto e, infelizmente, para um local onde você acaba mergulhando nelas e não consegue enxergar o mundo que está à sua volta e, de fato, focar em algo para você crescer. Estudos em Stanford fala que cada interrupção custa 23 minutos. Olha que interessante, né? Para recuperar o foco total, ou seja, mudei a visão, fiz algo aqui, perdi aqui o meu foco, perdi a minha atenção. Para voltar de novo, vai demorar aí uma média de 23 minutos para voltar a ter o foco total naquela atividade. Olha o tempo perdido. Eu sempre gosto de, quando eu estou fazendo algo que é muito importante, que precisa do meu foco ali 100%, eu costumo fazer o quê? Eu boto o celular no avião. Boto no avião. Outra coisa, à noite, né? Quem fala comigo aí no WhatsApp sabe que quando chega uma determinada hora da noite, eu taco meu celular no avião. Então, assim, acabou. Acabou. É no avião. Ah, Gilene, então fica preocupada? Não, porque minha mãe tá em casa, meu filho tá em casa, meu marido tá em casa, tá todo mundo aqui comigo, né? Então, taca o celular no avião. Por quê? Porque eu não quero notificações, eu não quero que nada atrapalhe o meu maravilhoso e algo que eu valorizo tanto, que é o meu sono, tá? Outro ponto, distrações viram vício. E como viram? O seu cérebro ele fica viciado em migalhas de gratificação, não em progresso real. Isso é o que a dopamina faz, né, gente? A dopamina tem a questão também de estudos que revelam que pessoas que são viciadas em drogas, elas têm um excesso de dopamina na hora ali que elas estão já pensando em utilizar a droga, né, com a droga na mão e tal. Então existe essa questão do excesso. O excesso todo excesso ele causa vício. Se você está ali só nas notificações, nas gratificações pequenas, nas pequenas recompensas, em coisas que de fato, né? É bom comer um doce, é bom assistir Netflix, é bom passar a tarde todinha assistindo Netflix. Se você fica só nisso, o teu corpo, o teu cérebro, ele vai se viciando. E o teu cérebro, infelizmente, né, ele vai acabando entrando aí nessa zona, que é uma zona perigosa, onde você fica ali naquela zona de conforto e você não busca desenvolvimento, e você não busca crescimento. Então, hoje, nós podemos dizer que um dos maiores problemas do desenvolvimento das pessoas, do crescimento profissional, emocional, pessoal, seja o que for, são as distrações, certo? E eu posso dizer algo mais, a gente está aí na era, né, das IAs, hoje tudo é IA, e as IAs crescendo, né, enfim. Pode ter certeza que pessoas que têm a questão do foco, pessoas que são focadas, pessoas que têm a sua atenção, a sua memória, que estão em dias, né, gente, aí
com toda essa sua parte cognitiva, pode ter certeza que essas pessoas elas vão se destacar no mercado. Porque a gente está em uma geração que só quer o rápido, né? A geração do iFood, eu costumo dizer que a geração do iFood, a geração do TikTok, a geração que não consegue passar 30 minutos assistindo um vídeo, porque não já começa a me incomodar e tal. É uma geração que não tem foco, uma geração que não tem atenção, uma geração que não tem concentração. E aí, as pessoas que têm isso, as pessoas que conseguem ter atenção, foco, concentração, as pessoas que conseguem pegar um livro e passar 30 minutos lendo, 1 hora lendo, essas pessoas elas vão se destacar no mercado, ok? Trouxe para vocês ferramentas práticas para vocês aplicarem, tá? Já aplicarem hoje. Uma delas é o mapa de distrações. Liste tudo que te dispersa no dia. Você vai anotar o que é que tira a tua atenção, o que é que tira o teu foco. Começa a anotar, pega uma agendinha mesmo, gente, anota. Outro ponto, para você perceber, isso aqui é a parte do autodesenvolvimento. Para poder saber o que eu preciso melhorar, eu preciso tirar um tempo para mim, para se perceber. Então você vai pegar um caderninho e vai colocar tudo que é que dispersa a sua atenção. É o celular, é a Netflix, seja o que for, você vai anotar. Outro ponto é a técnica Pomodoro, 25, acho que algumas pessoas aqui conhecem, né? Que é 25 minutos de foco absoluto e 5 minutos de pausa. Eu gosto muito de usar essa técnica para quando eu estou estudando. 25 minutos foco total. Você pega ali, coloca no celular, bota o celular no avião, coloca 25 minutos foco total. E 5 minutos de pausa, refresca a mente, bebe uma água, anda um pouquinho, come algo ali, uma pipoquinha, volta, certo? Isso ajuda muito a você manter o foco de uma forma mais assertiva. Outro ponto são as regras de 3 prioridades. Ignore tudo que não for essencial. Aqui você vai anotar 3 prioridades do dia. Muitas pessoas, gente, começam a sua manhã sem uma agenda. O que é que eu tenho que fazer? Quais são as minhas prioridades, né? Eu sempre gosto. A minha tá aqui, cheio de papelzinho, velhinho aqui, ó. A minha agenda. Mas eu sempre gosto de estar com a minha agenda, até para entender o que é que eu tenho que fazer hoje, quais são as minhas prioridades, quais são as minhas demandas, o que é que eu tenho que entregar. Então, não cometa o erro de você não ter uma agenda, não listar o que é prioridade, o que é, o que é para a semana que vem, o que é que tem que ser entregue hoje. Faça essa organização, certo? Outro ponto que é muito bacana é o horário sagrado, que é 1 hora por dia sem telas, sem barulho, só foco e ação. Ou seja, vou ali organizar os meus pensamentos, vou tirar o celular, vou aqui tirar o barulho, vou dar ação. Qual é a ação que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer a meditação, vou ler um livro, né? Vou focar mais, vou estudar aqui sobre algo, enfim, é um momento para você realmente parar para se perceber, se analisar, estudar, fazer algo. É muito bom. Eu gosto de fazer isso à noite. O último vilão é a insegurança. Esse daqui é um problema e é algo que, infelizmente, muitas pessoas têm, que são a questão realmente da insegurança, você ser inseguro, você não acreditar em si, né? Você não acreditar que é possível, que você é capaz. E o quanto que esse vilão da insegurança, ele tem prejudicado as pessoas, principalmente nos dias de hoje. A insegurança, ela nasce de um histórico de críticas, rejeição e crenças limitantes. Então, quando essa pessoa ela é insegura, quando essa pessoa ela não tem a ciência de quem ela é porque de fato, gente, talvez tenha um contexto ali na infância que foi difícil. Ela talvez nunca teve alguém que acreditasse nela ou acreditasse nele, alguém que de fato acompanhasse, um pai, uma mãe presente. E aí talvez escutou muitas palavras, ah, você é um inútil, você não sabe fazer nada, ah, você é burro, você não sabe fazer isso, ah, fulano é melhor do que você, os seus amigos são melhores que você. Olha o contexto, né? E isso vai, de uma certa forma, refletindo durante toda a vida. Foi lá na infância, mas tem esse reflexo. Então, por isso que as pessoas, eu sempre digo, procurem terapia, façam terapia, porque a gente precisa, tá? Outro ponto é a neurociência, que é a questão do medo constante. Ele ativa a amigdala e bloqueia o córtex pré-frontal. Você congela em vez de agir. Então, quando você é muito inseguro, quando você tem muito medo, quando você ativa aí, né, tem essa questão que o nosso sistema, ele tem um sistema simpático e parasimpático, e quando você está com muito medo e você ativa aí a amigdala, você acaba bloqueando, né, no córtex pré-frontal e você para. Sabe aquelas pessoas que param? Ah, eu tô com muito medo e eu vou dar uma palestra, por exemplo.
vou dar uma palestra, mas eu tô com tanto medo, eu tô com tanto medo, eu tô com tanta insegurança, eu acho que eu não sou capaz, que você bloqueia e você não consegue, você congela mesmo, você não consegue ir, porque a insegurança é tão grande, o medo é tão grande que ao invés de você ir ali, mesmo com medo, fazer a palestra e ver que você vai se soltar aos poucos, né? Eu costumo dizer que são os 5 primeiros minutos. Os 5 primeiros minutos, meu Deus, é difícil, mas depois você relaxa, você consegue, de fato, aí, ter um momento mais tranquilo, né, com as pessoas que estão lhe ouvindo. Mas aí acontece isso, as pessoas, quando elas estão com muito medo, elas acabam aí tendo esse bloqueio. E outro ponto é que esse livro, gente, Psicocibernética, eu tenho ele é muito bom. Fica a dica aí para vocês. É um livro que é de Maxwell Maltz. E esse livro, gente, ele fala muito da questão da autoimagem. Como você se percebe? Como você se vê? Como você se enxerga? A maioria das inseguranças, elas estão associadas pelo simples fato de você não entender quem você é. Quem você é, né? Quais são as tuas habilidades? Quais são as tuas competências? Quais são as tuas características? Você às vezes não sabe. E por não saber, você acaba gerando uma autoimagem, ao invés de ser positiva, uma autoimagem negativa. Esse livro é maravilhoso. Fica a dica. Leiam, tá? É Psicocibernética o nome do livro. Outro ponto que eu gosto de falar muito da insegurança é a questão do ambiente. Afinal, quem te cerca reforça ou destrói sua confiança. Se você vive cercado de gente que duvida de você, você vai duvidar também. Então, tenha atenção ao ambiente. Se você está perto de pessoas que estão em constante evolução, em constante desenvolvimento, pessoas que estão crescendo, pessoas que estão buscando evoluir, a consequência disso é que você vai ser mais um deles. Você também vai buscar evoluir, você também vai buscar se desenvolver. Mas se você está com pessoas que não acreditam em você, gente, a consequência é gigante. Você também não vai acreditar. Então, entenda que essa insegurança, ela também pode estar associada ao ambiente que você está. Vamos lá, eu trouxe algumas ferramentas práticas bem legais para vocês fazerem. Uma delas é o inventário de autoconfiança, que é o quê? Lembra o caderninho lá que a gente pegou, onde você vai escrever o que é que tira o seu foco, a sua atenção, as distrações? Esse mesmo caderninho, você vai anotar 10 momentos onde você superou desafios. E prove a si mesmo que você pode. Anote, coloque lá, eu fiz isso, eu tinha medo de falar em público e eu falei. Ah, eu tinha insegurança de fazer determinada atividade, eu fui lá e consegui fazer. E você vai anotar para você se perceber que você é capaz, que você consegue, que muitas vezes aquilo que você sente relacionado a essa insegurança, a esse medo, às vezes é algo momentâneo, porque você o quê? Se supera. Então você precisa anotar para você visualizar e você reconhecer. Outro ponto é a exposição gradual, todos os dias. Um pequeno ato de coragem de falar em público, se posicionar, pedir feedback. Essa exposição gradual. Se você é uma pessoa muito tímida, se você é uma pessoa muito insegura, uma pessoa que tem medo de falar com as pessoas, uma pessoa que tem medo do não, tem medo do que os outros vão pensar, comece a fazer essa exposição aos poucos, não precisa ser de uma forma exagerada. Não, aos poucos, vá fazendo essa exposição diária, comece a falar em público, comece a falar com pessoas que você não conhece, comece a dar o bom dia, boa tarde, tudo bem, mesmo sem você conhecer, porque isso já vai gerando uma confiança. Outro ponto é a visualização criativa. Todos os dias, imagine como seria a sua vida sem medo. O cérebro treina a vitória antes de ela acontecer. Comece a se visualizar, se você fosse uma pessoa, comece a se visualizar você sendo uma pessoa menos, comece a se visualizar você sendo uma pessoa segura. Comece a se imaginar você falando em público, você sendo uma pessoa que tem coragem. Por quê? Gente, o nosso cérebro tem algo chamado neuroplasticidade, né? Que a neuroplasticidade é a capacidade que a gente tem de construir novas sinapses, de você construir de fato ali novos padrões comportamentais. Então, se você tem medo, você pode passar a ter coragem. Se você é inseguro, você pode passar a ser uma pessoa segura, você só precisa de treino. Tudo na nossa vida é treino. Treino, 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 treino. Você treina, no começo você não é muito bom, mas de tanto você treinar, de tanto você treinar, de tanto você buscar esse desenvolvimento, vai chegar uma hora que você vai estar com a excelência.
No início é difícil para todo mundo, tá? Não é fácil para ninguém. Depois, com o tempo, você vai o quê? Evoluindo. E a gente está falando aqui sobre desenvolvimento. Outro ponto é o plano B realista. Escreva alternativas para reduzir medos de falhar, previsibilidade e corta ansiedade. Isso aqui eu gosto muito. Como eu sou muito metódica, então eu gosto de ter previsibilidade. Ah, se eu for falar em público, eu sempre faço isso. Se eu for falar, fazer uma apresentação, eu levo sempre o slide. Eu amo usar slide, tá, gente? Eu uso muito slide. Então, se eu for usar o slide não funcionar, o que é que eu faço? Eu sempre tenho um plano B. Ah, eu não estou com slide, mas aí eu coloco no meu celular alguns pontos chaves para não esquecer, porque qualquer coisa eu fico só no microfone, só falando, qualquer coisa eu só olho ali rapidinho os pontos e vou trazendo o contexto. Mas eu sempre tenho um plano B. Por quê? Porque na hora que acontecer, e se acontecer, se não acontecer, tá tudo bem, mas já aconteceu. E se acontecer, eu já tenho ali algo previsível. Então, isso tira mais a minha ansiedade. Estou falando por conta própria. Então, se você vai fazer algo, eu vou fazer dessa forma, mas se der errado, se acontecer isso, crie planos, crie estratégias para que isso acontecer, você já ter ali uma cartinha na manga e já saber reagir ali, o teu corpo saber reagir, tua mente de uma outra forma. Eu gosto muito de usar essa estratégia. Esses três vilões, eles vivem da sua convivência. Se você não cortar as amarras, vai continuar no mesmo lugar. Só mais um cansado. O cérebro, gente, ele mudou com a prática e não com promessas. A disciplina é seu escudo e a coragem é seu motor. Ou seja, se você quer mudar, se você quer se desenvolver, se você quer crescer, você precisa entrar em um processo de autodesenvolvimento, de autopercepção e, de fato, entender quais são os vilões que estão prejudicando esse teu crescimento, esse ponto de você ir para o próximo passo. Será que são as relações narcisistas? Será que são as distrações? Ou será que é a insegurança? E você começar a criar estratégias para você mudar essa rota, para você sair dessa zona de conforto e, de fato, para você conseguir alcançar o próximo nível aí que você tanto deseja. E eu finalizo esse vídeo. Agradeço por você ter ficado comigo até o final. E não poderia deixar de te pedir para se inscrever no canal, afinal, toda semana vai ter vídeo novo. Então não deixa de se inscrever, se inscreve, ativa as notificações. E muito obrigado por você ter ficado comigo nesse vídeo. Espero que você tenha gostado e até mais!